Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo. Deixa eu só encontrar aqui. De Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16. Gálatas 5, a partir do 16. Amém. Glória a Deus. Estamos em uma noite muito especial, noite de Santa Ceia, de primícias. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Estávamos ali adorando ao Senhor, Deus havia dado esta palavra, mas o pastor Sam havia começado uma domingo passado, né? E ficou de finalizar, mas ele disse que não vai ser hoje não, então você vai ter que vir domingo para saber o que é que ele ia dizer no final, tá certo? Amém? Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu Espírito que foi derramado sobre a carne da humanidade, sobre todos aqueles que creem no teu nome, Pai. Te agradecemos por essa noite, porque de alguma forma, Pai, o Senhor trouxe a cada um de nós aqui, para nós nos reunirmos diante da tua santa presença, e sermos ministrados pelo teu Espírito. É claro, ó Pai, que nós, de nós mesmos, nada teríamos, nem sequer para nós, quanto mais para oferecer a alguém. Mas o teu Espírito é que nos conduz, que nos orienta, que nos abençoa, que nos capacita, que nos ensina. Por isso nós rogamos nessa noite, Pai, ensina-nos. Estamos aqui para aprender um pouco mais a teu respeito,
Sabemos que o teu ensino, ele é baseado no amor, na paciência. O Senhor é longânimo. Tua palavra diz que o Senhor é longânimo para com os que perecem. Por isso que o Senhor ainda não voltou. Fala conosco, Pai, nessa noite, para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Só de ler esta palavra a gente já podia partir para a ceia, né? Que ficou bem claro o nosso irmão Paulo aqui nos expressando a diferença entre uma vida pelo Espírito e uma vida pela carne. No entanto, nós precisamos compreender um pouco melhor o que exatamente ele está falando. Primeiro, a carta aos Gálatas, Paulo está escrevendo para cristãos que estavam sendo bombardeados, não literalmente, né? Mas por alguns da lei de Moisés, ou seja, alguns judeus, porque esses cristãos haviam crido na graça de Deus, que é Jesus. Eles haviam crido que a salvação é pela graça mediante a fé, e eles estavam vivendo uma vida livre, uma vida de alegria, de paz. Então se introduz alguns judeus no meio, e dizendo a eles que para eles ser salvo, não bastava Jesus, não bastava a graça, eles tinham que praticar a lei de Moisés. Então, quando Paulo está escrevendo essa carta, para a gente entender melhor o porquê dele estar falando sobre a vida pela carne e pelo Espírito, ele está falando, escrevendo para corrigir, né, essa situação que estava acontecendo. Ou seja, as pessoas se convertiam em Jesus, mas estavam sendo orientados a voltar a guardar sábado, a voltar a guardar meses especiais, dias especiais, a circuncidar e colocar essa situação como um meio para ser salvo. E Paulo já havia pregado para eles que não era necessário que se guardasse aqueles preceitos, mas que qualquer pessoa que vivia pelo Espírito estava muito além ou acima do que esta lei desejava. Então ele começa a orientar estas pessoas a não voltarem para o jugo que eles estavam, o jugo da lei, mas que permanecessem na graça. Mas o texto principal desta porção que eu li é a respeito de viver pelo Espírito e viver pela carne. Aonde que nós vamos aprender melhor sobre isso? Quando nós vamos lá no início da criação, nós vemos que o homem, ele foi formado no Espírito. E Deus criou um corpo e formou este homem e soprou este homem naquele corpo e ele se tornou alma vivente. Ou seja, o homem era um ser que habitava em um corpo, porém ele era um ser espiritual, que veio de Deus, nascido do Espírito. E por ser nascido do Espírito, não havia pecado, porque Adão, ele não praticava absolutamente nada pela carne, tudo era pelo Espírito. O interessante é que quando nós vamos observar, primeiro Deus fez Adão. Depois, como nós sabemos, ele fez Adão cair em um profundo sono, e do lado de Adão tirou uma porção, que algumas traduções dizem por costela, outros dizem apenas uma parte do seu lado. Não é a questão aqui, não é o que tirou, é que foi do lado, e foi carne. E o interessante é que aqui, agora, nós vamos ver que o diabo, ele tenta a mulher. Veja que o homem, ele foi feito da terra e soprado o Espírito nele. A mulher já foi feita daquele homem que era barro, que agora já era carne. Então, ela foi feita de carne. Quem tinha a missão de permanecer no Espírito era aquele que veio diretamente do Espírito, ou seja, Eva já era uma extensão deste homem. Mas, como nós sabemos, o diabo, a Bíblia não fala
Porém, nós sabemos que ele estava no jardim de alguma forma. Também a Bíblia não relata quantos anos durou esta provocação do diabo para seduzi-los. E também não resta dúvida de que Adão poderia a qualquer momento ter esse contato, e tinha esse contato do inimigo ali no jardim. Porém, ele nunca cedeu. Mas aquela que sai dele, e que nós sabemos que foi feito de carne, e era uma extensão do espírito de Adão, já não havia recebido aquela incumbência de Deus, de não comer daquele fruto. E o diabo, então, ele começa, aqui simbolicamente, nós sabemos que Eva também era uma mulher espiritual, mas simbolicamente ela já foi feita de carne. Então o diabo ele vai tentar a parte mais frágil, aquela que não ouviu direto de Deus, não coma daquilo. E ele vai persuadindo até que Eva cede. E Eva cedendo, o homem também acaba cedendo. Porque a gente pode cogitar, e se Adão não tivesse comido? Querido, se Adão não tivesse comido, ele teria fracassado. Porque Eva era a primeira pessoa a ele liderar. Ele já tinha fracassado, não talvez no ponto que se tornou, mas ele havia fracassado na sua liderança, porque aquela que ele liderava havia comido. Mas ele foi muito mais fundo, né? Ele também comeu. Então o homem, ele perde esse Espírito de Deus, esta comunhão com Deus. E ele se torna como? Já era uma alma vivente, só que agora sem o espírito de vida. Ainda que parecia que ele estava vivo, espiritualmente ele já estava morto. Daí nasce os descendentes de Adão. Eva foi tirada de Adão, Eva ainda era feita de forma espiritual, porque não havia pecado. Porém, depois que Adão peca, os descendentes de Adão e Eva já nasceram debaixo do pecado. Eva foi tirada de um corpo que não tinha pecado, mas os filhos já foi gerado de um corpo que havia pecado. E que, a partir dali, começa-se a viver baseado nos desejos da carne. E esses desejos eram tão terríveis que o homem se tornou tão repreensível que Deus mandou o dilúvio. Porque ele já não suportava mais a condição que o homem se encontrava. E aí nós sabemos que ele recria esta humanidade que agora nós conhecemos, a terrena, a partir ali de Noé e sua família. Mas quando nós falamos Noé e sua família, nós estamos falando de uma continuação daquela mesma espécie, ou seja, de homens carnais. O fato é que mesmo nós sendo um homem justo e que temia a Deus, que a Bíblia relata isso, logo que ele sai dali da arca, logo ele planta uma vinha, fica bêbado, e acontece algo ali entre seus filhos, e em seguida, quando ele descobre o que o seu filho Cã faz, ele amaldiçoa. Ou seja, ele estava agindo pela carne. Ele amaldiçoou o próprio filho. Não que o filho não fosse digno dessa maldição, por ser repreensível, mas ele ainda não tinha a capacidade de agir pelo Espírito como Deus desejava que o homem agisse. E por isso ele lança uma maldição. Passa-se o tempo até que chega um homem chamado Abraão. Este Abraão, Deus o introduz nesse mundo com um coração diferente. E Deus o chama para ir até uma terra prometida. E depois nós sabemos que dentro da obediência de Abraão em pontos específicos, ele foi chamado pai da fé. Porque ele creu na promessa de que o seu descendente
seria aquele por quem toda a terra seria bendita. Ou seja, Deus ali não estava falando para Abraão apenas a respeito de Isaque, mas ele estava falando a respeito do descendente, que seria quem? Jesus, por meio de quem todos seriam benditos. Benditos quer dizer abençoado. Agora, quando nós vemos Deus fazendo uma promessa a Abraão, de que no seu descendente todos seriam benditos, nós precisamos automaticamente lembrar que em alguém todos foram malditos. Em quem? Em Adão. Então, o homem se tornou maldito em Adão. E agora, em Abraão, Deus gera uma promessa que viria alguém, que nele o homem seria bendito, ou seja, abençoado. Passou-se centenas de anos, até que Jesus venha a este mundo, como descendente de Abraão. E ele entrega a sua vida pelos pecadores, ou seja, por aqueles que eram malditos. Ele paga todos os nossos pecados. O que é que nós precisamos entender algo, só para eu ser rápido aqui, é que quem foi que cometeu um pecado? Não foi um homem. Quem precisava pagar este pecado? Um homem. Deus, em seu infinito amor, ele, sendo justiça, ele precisava saciar a justiça, porque se não há justiça, há desordem. Mas ele amando o homem tanto, mas ele amou tanto, que ele disse, eu preciso colocar a humanidade em ordem, e eu preciso exercer minha justiça, mas não há um homem capaz de pagar o tamanho delito da humanidade. Então o que é que ele faz? Ele mesmo se torna um homem, para que a justiça dele se cumpra nele. Ele deu a sentença e ele mesmo pagou a sentença, para provar para nós o quanto ele nos ama. E agora, baseado nesse contexto que nós estamos falando, é que nós vemos a capacidade que nós recebemos em Cristo, não em nossas obras, a capacidade de viver pelo Espírito. Porque quando Jesus está falando, por exemplo, com Nicodemos, lá em João, se não me engano, 3, ele fala que é preciso que o homem nasça de novo para poder entrar no reino de Deus. E ele diz que esse nascimento é da água e do Espírito. É nascido de Deus. E como que nós nascemos de Deus? Queridos, quando alguém precisa lutar por um tratamento de uma enfermidade, a primeira coisa que precisa ser descoberta é que enfermidade é. Tem que ter um diagnóstico. Baseado no diagnóstico, é que vai saber que tratamento se faz. No caso do cristianismo, nós já sabemos o tratamento. O tratamento é Jesus. E Jesus não precisa de um diagnóstico específico, que ele trata qualquer problema. Mas quem precisa reconhecer o diagnóstico somos nós. Por isso que quando Jesus veio a este mundo, você observe, Jesus estava passando nas cidades. Enquanto ele passava, a Bíblia relata que naquelas cidades havia muitos enfermos. Mas só eram curados aqueles que identificavam-se que eram enfermos e que Jesus poderia curá-los. Ou seja, dentre muitos enfermos, a não ser em cidades aonde levaram-se todos, ele curou todos, porque todos se identificaram necessitados de Jesus. Mas existiam cidades que a Bíblia relata que Jesus não pôde fazer muitas maravilhas. Por quê? Porque eles não creram. O maior ponto da incredulidade é quando alguém
não se acha necessitado. É quando alguém olha assim para Jesus e começa a dizer: mas eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Aí a pessoa fala, aí alguém pergunta: e se você morrer hoje, você vai para onde? Aí ele diz: aí é Deus que sabe. Mas se você é bom, você sabe. Porque Deus é injusto. Deus colocaria alguém bom em um lugar mau. E porque alguém se acha bom e não acha que pode ir para esse lugar bom, está em dúvida. É porque lá no fundo nós sabemos que ninguém, mas ninguém mesmo, tem coragem de dizer: pastor, coloca aqui nesse telão tudo que eu faço e tudo que eu penso. Tem alguém com coragem? As coisinhas que passam. Sabe, querido, você vai ser julgado pelo que fala, né? Só pensar ainda está dentro do controle. Você pensou, você clamou, você pede para Deus tirar aquele pensamento, para que o pensamento ele não germine, ou não seja concebido, digamos assim. Mas ninguém teria esta coragem, eu creio, de dizer: olha, eu sou muito bom, pode botar aqui nesse telão a minha vida, para essas pessoas verem como é bom. Então nós sabemos, queridos, a Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nós encontramos homens na Bíblia, homens que viviam uma vida reta, comparada a outros homens. Mas quando eles viam uma aparição de um enviado de Deus, não era nem Deus, era um anjo. Alguns deles, como foi o caso de João, caiu como morto. E olha que ele era alguém nascido de novo. Mas quando se depara com um flash da glória de Deus, que é um ser celestial, ele cai como morto, sem força. Tamanha a diferença. Ainda que nós, como cristãos, cheios do Espírito Santo, nós habitamos em uma carne que nos limita com relação às coisas espirituais. Eu me lembro de um testemunho de um pastor, que ele começou a orar nas madrugadas, ele queria experiência com Deus. E de repente, ele, na madrugada orando, quando ele levanta, tem um homem sentado no sofá. E ele desmaia. E quando ele acorda, ele estava lá ainda, dizendo: você não pediu para eu vir? Era um anjo. E aí, ele teve a experiência, mas no primeiro imediato, ainda que ele estava clamando por aquilo, quando se depara com um ser celeste, querido, é algo muito sublime. Tamanha limitação que um ser humano, ainda que já salvo e que tem o Espírito Santo, ele ainda está muito distante da glória que Cristo já está agora, no corpo que ele já tem, glorificado. Nós ainda estamos nesse limite, por isso que o texto aqui está nos orientando a viver pelo Espírito. Porque quando nós vivemos pelo Espírito, nós identificamos quando a carne está querendo operar. Não é quando a carne opera. Não espere a carne operar, meu querido. Porque o dano pode ter sido já muito grave. Alguém tem uma ira de outro aí, e aí espera a carne operar, quando for se arrepender já está no presídio. Deus vai perdoar? Vai. Mas vai ter que conviver em um ambiente não muito agradável, porque deixou a carne operar. Por isso que a Bíblia está aqui nos orientando. Se você nasceu do Espírito, porque só nasce para Deus do Espírito, assim como Adão nasceu lá e depois morreu, nós hoje recebemos o poder de nascermos no Espírito, em Cristo Jesus. E volto a dizer, agora quem pode nascer do Espírito? Aquele, como a Bíblia mesmo diz, que se considera pobre de Espírito.
E o que é esta pobreza de espírito? Não é pobreza de coisas, é reconhecer que a condição que se encontra é uma condição onde não há possibilidade de alcançar a vida eterna por méritos próprios. Então o que é que um pobre faz? Mendiga. Ele pede. E é isso que Deus espera de nós, que nós olhemos para Deus e dizemos: Deus, eu não tenho condição alguma de ser salvo, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor me dê essa salvação, e de fato Ele já deu, porque eu não tenho como conseguir ela. Alguém lá na cruz foi crucificado com Jesus, tinha dois, um deles, ele começa a identificar-se com Jesus, primeiro, para que ele faça uma petição a Jesus, e agora é onde se encaixa com o que eu estou dizendo, ele não apenas disse: Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino. Primeiro ele identifica-se com o pecado que ele cometia. Ele diz: eu mereço estar aqui, eu realmente sou mau, sou homicida. Ele lá, né? Eu não. Fiz todo esse mal, sou merecedor disso. Jesus, eu estou aqui expondo a minha vida e dizendo quem eu sou, disse ele. Mas ele faz algo, assim, identificado com alguém pobre de espírito. Você está vendo o que eu faço? Está vendo o que eu sou, Jesus? Mas lembra de mim quando entrar no teu reino? Ele primeiro identifica-se que não tinha qualificação alguma, que ele era merecedor de estar vivenciando aquele momento. Ele também não pede: Jesus, assim como o outro, se tu é o Cristo mesmo, desce da cruz, livra a gente também. Por quê? Porque o outro tinha uma visão de Cristo apenas terrena. Ele diz: vai que é mesmo, né? Então desça daí, livra o Senhor e livra eu também. Mas o outro percebeu a deidade de Cristo. Disse: olha, o Senhor realmente é o Cristo. Alguém que de fato reconhecia o Cristo, sabia que ele precisava morrer. Porque se ele não morresse, não pagaria os pecados da humanidade. Mas ele também já creu na ressurreição de Cristo. Ele disse, naquela palavra que ele diz assim: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele está dizendo assim: eu sei que o Senhor vai morrer, mas eu sei também que o Senhor vai ressuscitar, e a minha preocupação é com esta ressurreição. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aqui nós temos uma amostra do que é viver na carne e viver no Espírito. Alguém pode estar diante de Jesus todos os dias, e a única coisa que ele consegue enxergar são as coisas materiais que Jesus pode dar. E pode mesmo, querido, todo mundo aqui é testemunha do que Jesus faz na nossa vida. Ai de nós, se não fosse Ele nos dar as coisas materiais. Mas Ele quer ser enxergado de uma forma mais plena. Aquele que nos sustenta, que nos abençoa materialmente, mas que também é Deus, e que tem uma vida eterna para cada um de nós, e que isso não custa absolutamente nada, a não ser que nós reconheçamos quem realmente somos, para que Ele possa também demonstrar quem realmente Ele é, e o quanto Ele nos ama. O quanto Ele quer nos abençoar, o quanto Ele quer cuidar de nós. E o interessante, queridos, é que quando nós estamos falando aqui em viver do Espírito, nós também sabemos o quanto o Espírito tem trabalhado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Convencer cada pessoa. Não é algo que nós apresentamos uma religião, porque não foi me apresentado uma religião. Me apresentaram Jesus. E por um tempo, aquela apresentação, ela foi me movendo, até que chega um dia que nós
nos vemos diante do amor de Jesus e nós percebemos quem realmente somos, e não resta outra coisa dizer: Jesus, eu não quero ser mais dessa forma. Venha habitar em mim, muda a minha história, muda a minha vida, e o Espírito é quem vai nos convencendo disso. Ele vai nos moldando, vai trabalhando, a ponto que nossa mente se torna esclarecida. Só que a salvação, nós precisamos entender que Jesus, ele não foi obrigado a vir. Ele decidiu. Se ele não viesse, a justiça dele seria aplicada sobre a humanidade e ele seria tão Deus quanto é. Mudaria nada. Ele disse para o homem: no dia que você comer, você morre. O homem comeu. Para ele ser Deus, bastava ele cumprir, não é isso? Dizer: pronto, vou fazer outros, esse não deu certo não. Não era assim? Mas ele nos amou. Certa feita alguém chegou para mim e perguntou assim: se Deus permite que a gente peque, por que que ele não destruiu o lar? Logo no começo. Aí eu disse para ele, eu digo: seria isso que você faria com um filho se ele falhasse? Seu filho falhou e você extermina para ele não falar mais? Nunca mais ele falha. Por quê? Ah, porque eu sou o pai dele, matei ele, para ele não errar mais. Digo: não, querido. Se você que é terreno não faria isso com um filho seu quando ele erra, imagine Deus. Deus começa a traçar um projeto para restaurar este filho que pecou. E para que esse projeto seja restaurado, ele se tornou filho. Para poder nos salvar, nos restaurar. Esses dias eu vendo algumas reportagens e fico lembrando e pensando ao mesmo tempo. Lembrando do desafio que era para os pregadores de 100 anos atrás. Convencer a humanidade que haveria um fim de mundo. E lembrando a facilidade que é para nós hoje convencer qualquer pessoa que um fim do mundo está chegando. Porque não são os cristãos que dizem mais, os cientistas dizem, a natureza diz, a terra, não há mais recursos naturais para que a humanidade consiga sobreviver por muitos anos aí para frente. Por que é que algumas terras, como o Brasil, são tão disputadas e desejadas por todos os poderes do mundo? Porque já não há recursos naturais em muitos países de primeiro mundo. O caos já chegou lá. Para eles manterem ainda a posição, eles precisam trazer o caos para outro lugar. Extrair, destruir tudo que for possível. E depois, olhar um para o outro e dizer: e agora? Parecendo aquelas criancinhas quando faz coisa errada que o pai chega, né? Aí um dia o culpado foi você, o outro é culpado foi você, o culpado foi você. Nós estamos vendo isso quase todo dia. Reuniões e reuniões para multar países e países como culpa do que fizeram com a terra. Querido, multar não vai adiantar, já fizeram. Então hoje quando um cristão fala assim: olha, vai haver um fim do mundo. A pessoa que ouve diz: eu sei, e até vou te dizer como vai ser. Mas mesmo diante de tantas evidências, por que é que Deus permite que essas evidências fiquem tão claras sobre o fim? Para que a gente veja que a palavra dele, desde o começo, é verdadeira. Ele diz que multiplicaria-se o conhecimento, a ciência, e também isso seria o motivo da própria destruição do homem. Vê como a humanidade está. Vocês iam ver uma reportagem mostrando
a problemática radioativa que o mundo tem com baterias de celular, que não tem país nem cientista do mundo que saiba o que fazer com elas. Aí o homem, para solucionar o problema, ele cria o carro elétrico, porque a bateria é maior, né? Vai destruir mais rápido. Então, nós estamos em um ambiente onde não há uma solução terrena. Os homens não podem resolver esse problema. Mas nós estamos baseados em uma promessa, que Jesus restaurará todas as coisas. E por que nós cremos que Ele fará isso? Porque todas as coisas foram feitas por Ele. E pela sua palavra. Então, nós precisamos cada dia buscar a vida no Espírito. Quando nós falamos uma vida no Espírito, já vem logo na mente de muitas pessoas alguém religioso. Mas, querida, a vida do Espírito é muito além. A vida no Espírito te orienta até se você faz um negócio ou não. Ele está ali já mostrando quantas vezes Deus dá um discernimento no Espírito para os filhos dele, e alguém está ali negociando e mostrando vantagens, e o Espírito mostra tudo o que está no coração daquela pessoa. E de repente a pessoa segue o Espírito, e lá na frente vê que iria entrar num buraco. Então, viver no Espírito significa ser guiado nas coisas terrenas, porque nós estamos indo para as celestiais. Ser guiado pela carne, nós vimos aqui o resultado: destruição. Não há nada que este mundo ofereça que faça bem nem para a carne. Tem uma frase que eu sempre falo aqui, já finalizo, e vou repetir, que talvez alguém não tenha ouvido. Um dia alguém perguntou para mim: Flávio, por que você não bebe? E eu perguntei: por que você bebe? Qual foi o médico que receitou? Porque eu já vi vários dizendo assim: ó, quando você tomar esse medicamento, não toque em álcool. Alguém já ouviu isso? Por que não pode tocar? Se álcool é bom. Vê que o mundo chama de bom algo que dá cirrose, hepatite, anemia, problemas cerebrais. Isso o que dá para contar nos dedos, porque se ele falar a verdade, mas mesmo se ele expor esta verdade, como nós vemos aí nos carteiras de cigarro, está lá a verdade, uma foto de uma pessoa com CA, né, um sem orelha, outro sem nariz, outro sem dente, outro com laringe, outro com eczema pulmonar, e a pessoa, como um dia eu vi, achei interessante, a pessoa chegou, pediu um, aí o cara disse: eu não gostei muito dessa não, essa foto está horrível, me dê outro. Meu querido, o mal não é a foto, é o que você vai ingerir. Então o mundo está cheio de coisas aparentemente boas, mas que são más. Por isso que a Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final é a morte. Amém? Então que nós vivamos pelo Espírito de Deus. Porque foi pelo Espírito que Jesus até morreu, mas esse Espírito ressuscitou dentre os mortos. É nesse Espírito que ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É por esse Espírito que ele diz: a morte não tem mais poder sobre vocês. O diabo, ele trabalhou para que o homem morra. E hoje ele se depara para uma condição que, se os cristãos realmente abrirem os seus olhos espirituais, como em algumas regiões fazem, ele olhava para um parente que partiu no Senhor e até choraria umas lágrimas ali pela partida. Mas quando lembra que aquela pessoa vai ressuscitar, aquela morte e aquela despedida não é o fim. Enquanto uma multidão está desesperada, sem saber para onde vai, e alguém dizendo: ponha em um bom lugar, e eu sempre brinco, falo isso, eu digo: mas quando ofereceram um bom lugar para ele, estava vivo, ele quis? Não, então Deus não vai botar ele lá à força, meu querido, não adianta pedir. Ele não quer. Já não queria vivo, né? Agora que partiu. Então,
Então Deus está oferecendo um bom lugar para nós, mas esse lugar precisa ser decidido em vida. Vamos ficar de pé? Vamos orar nesse momento. Agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, ouvindo a palavra do Senhor. E sabe, esta palavra, ela é vida, e vida com abundância. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Pai, oramos ao Senhor. Ouvimos a Tua palavra, que foi brevemente ministrada sobre a nossa vida. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir a cada dia a vivermos uma vida dirigida pelo Senhor. Sabemos que o Senhor nos conduz para a vida eterna, para a vida abundante, para debaixo da proteção do Senhor e do Teu cuidado. Que o Teu Espírito esteja a cada dia conduzindo as nossas vidas, limitando a nossa carne e nos fortalecendo no conhecimento do Senhor. Que a cada dia estejamos mais próximos de Ti. Que a nossa mente, a cada momento, seja mais cativa do Senhor, a ponto de podermos, a cada momento, assim como o apóstolo Paulo dizer, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Senhor, que o Teu Espírito tome a nossa vida de tal maneira, para que nada da carne a qual a nós ainda habitamos possa prevalecer, mas sempre o Teu Espírito nos abençoa, nos fortalece. Senhor, nós queremos apresentar cada pessoa aqui presente essa noite, como também apresentar esta cidade, esse estado, este país, e te pedir, Senhor, vem com o Teu perdão, perdoa os pecados da humanidade. Nós clamamos, Pai. O Senhor perdoou os nossos, e o Senhor nos levou a reconhecermos que éramos pecadores e que necessitávamos do Teu perdão. Nós te pedimos, Pai, abre a mente da humanidade, Pai, para que ela reconheça a condição que ela se encontra. Pessoas, ó Pai, lutando com todas as suas forças para morrer, Pai, para que se legalize coisas que são mortais. Mas nós entendemos, porque a Tua palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Mas nós te pedimos, Pai, nós sabemos que o Senhor é gracioso, misericordioso, abençoa, Pai, com a bênção da salvação, com o reconhecimento da Tua graça, do Teu amor, de forma, ó Pai, cada um deles ter a sua vida transformada, nascer de novo, e que Teu Espírito, ó Pai, possa conduzi-los para a glória do Teu nome. Apresentamos cada um que está aqui neste culto, cada um dos que estão de forma online, e clamamos, ó Pai, Tu conheces a necessidade de cada um deles, Tu conheces minhas necessidades, até mais do que eu mesmo, e nós clamamos, Pai, vem suprir cada uma delas, Pai, este vazio que muitas vezes aflige esta alma, Senhor, preenche esse vazio com Teu Espírito. Oh Senhor, essa falta de perspectiva de futuro, que o Teu Espírito traga a revelação do que o Senhor tem para cada vida, para que haja visão, para que haja projetos, para que haja perspectiva, para a glória do Teu nome, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho.